Olá, queridos, tudo bem? Eu sou Renato Soetti, vamos continuar falando a segunda parte de uma mensagem que eu estou traçando a respeito da dialética e do problema do medo. O medo que produz tormento, o medo que produz, conforme João diz, tormento nas pessoas. E a visão errônea que se tem, muitas vezes, de Deus a respeito dele, por ter não amor a ele, mas ter um relacionamento com Deus baseado no medo, o que é uma tragédia e leva você a um desconhecimento total de Deus, pensando talvez até que possa conhecê-lo. Segunda epístola de Paulo, meu querido Paulo, posso chamá-lo assim, tenho intimidade com ele para isso, porque amo as epístolas do nosso apóstolo, a quem Deus conferiu pregar aos gentios. Paulo, ele diz aqui, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 11. Paulo está usando de ironia aqui. Paulo está sendo irônico e bastante irônico. Ele estava um pouco bravo com os coríntios, porque os coríntios não viam nele uma autoridade que ele era e que ele possuía, dada por Deus. Então Paulo diz assim, no versículo 1 do capítulo 11 de 2 Coríntios: quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Ele está sendo cínico, ele está sendo irônico. Queria que vocês me suportassem na minha loucura, vocês me acham louco. Veja, você tem que entender que Paulo vivia uma dialética não, ele vivia numa... ele vivia uma problemática, vamos dizer assim. Ele vivia um problema tremendo, porque muitos não viam Paulo como apóstolo, não reconheciam o apostolado de Paulo, porque ele outrora havia sido inimigo dos cristãos. Então muitos duvidavam, não levavam Paulo tão em conta quanto aqueles apóstolos que andaram com Jesus. Paulo não andou com Jesus, Paulo conheceu Jesus em espírito. Por isso ele conheceu mais a Deus, porque Deus é espírito de verdade, e Jesus é Deus. Então ele disse: vocês suportai-me, pois. Ele disse: sabe por que eu estou zangado com vocês? Ele vai dizer: porque zelo por vós com zelo de Deus. Ele cuidava do rebanho. Os coríntios foram evangelizados por ele, porque eram gregos, na ilha de Corinto. Então Paulo é quem foi lá falar com eles, os outros não iriam jamais. Mas a Paulo foi revelado que também aos gentios, como também a Pedro, mas Pedro não fez isso tão efetivamente, aos gentios também deveria ser pregado o evangelho de Cristo. Então ele disse: visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva, com sua astúcia também seja corrompida a vossa mente, e vocês se apartem da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Ele vai falando da simplicidade do evangelho de Cristo, aí ele complementa, verso 4: se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito de diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Aí ele diz ainda, complementando, e para corroborar a minha tese aqui que eu estava lhes falando, Paulo se sentia que as pessoas o inferiorizavam por ele não ter sido um dos 12 apóstolos lá que andaram com Jesus. Mas ele não era inferior, até superior, porque escreveu a maior parte do Novo Testamento. Mas ele diz: porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Paulo está dizendo aqui que se alguém chegasse para os coríntios, ele receava isso, pregando outro Jesus, que eles aceitavam. Que outro Jesus é esse? É o Jesus do medo. É o Jesus que não é o Jesus do perdão, que não é o Jesus que perdoa, que é a representação exata de Deus, o Jesus que perdoou a mulher adúltera e disse: nem eu a condeno, o Jesus que perdoou a Zaqueu, que era ladrão, o Jesus que na parábola, ele é o pai do filho pródigo, ele é o Deus pai do filho pródigo, que recebe o filho pródigo que muito se desviou,
que muito andou longe do Pai e volta e é recebido com festa. Esse é o Jesus que Paulo pregava. Esse é o Jesus do Evangelho. Mas Paulo disse, talvez se vierem outros, pregando outro Jesus, vocês aceitam. Esse outro Jesus é o outro Jesus do medo. É esse Jesus, entre aspas, que muitas religiões, muitas igrejas, no caso, nem religiões e igrejas, pregam ao Jesus do medo, é o Jesus que está pronto para lhe condenar, é o Jesus que está à espreita sempre para mandar você para o inferno, ou coletivamente mandar tantas pessoas para o inferno. É o Jesus da vingança, que faz até músicas falando que Deus vai vingar. Hoje em dia isso é absurdo. Paulo diz, eu tenho medo que se vem alguém e prega um outro Jesus, vocês aceitam. Se vem alguém e prega outro evangelho, que não é o evangelho da graça, vocês aceitam. E começam a misturar graça com lei, e já não sabem se vivem debaixo da graça ou debaixo da lei, debaixo dos sacrifícios da lei ou debaixo da graça que reconhece o sacrifício de Jesus como o último definitivo sacrifício para nos salvar. Outro evangelho que vai dizer que você tem que viver por obras, ou por leis, ou por mandamentos, e não pela graça de Jesus, que vai dizer que você não é salvo pela graça, mas pode ser salvo por obras. Paulo receava que os coríntios recebessem este falso ensino. Da mesma forma, eu estou pregando com amor esta série de mensagens, essa segunda parte, falando sobre o medo, de você vencer o medo e entender que não se trata a Deus com medo. Você não pode deixar que o medo seja um argumento que usam para você se ligar a Deus, porque você se ligar a Deus por medo não é se ligar a Deus, mas é se ligar a um outro Deus, que não é o Deus da Bíblia, que não é o Jesus da graça do Evangelho. Eu estou fazendo isso com muito amor para que você entenda que Deus quer que você venha por laços de amor. Como ele diz lá em Oséias, com laços de amor te prendi. Meu querido, a palavra de Deus diz, Deus é amor. É o único conceito que existe na Bíblia de Deus. Amor. Mas não amor como o amor do homem, que ama enquanto você o favorece, enquanto você é bonzinho para ele, não. É o amor que ama mesmo quando você dele se separa. Ele não se separa de você. É o amor do homem que ele expressa lá no livro de Oséias. Oséias e Gomer, aquela mulher que era prostituta, e assim ainda, Oséias a perdoou depois dela adulterar, traí-lo. Essa era uma comparação de como o povo fazia com Deus, ou como uma pessoa pode fazer com Deus, ainda assim depois vai lá, Oséias, e a compra e a traz de volta. Assim também Deus quer trazer você de volta. Você foi afastado de Deus porque tanto medo, você tem tanto medo e você tem uma ideia tão errônea de Deus que você diz, é impossível que Deus possa me perdoar, porque eu errei tanto, eu fui tão longe. E disseram já para mim que eu já estou condenado. Para mim não tem jeito, tem sim. Para o homem, o filho pródigo não tinha jeito. Para o homem, a mulher adúltera não tinha jeito. Para o homem, pessoas como Zaqueu jamais poderiam ter salvação. Mas para Deus há, porque Ele ama a você. E Ele quer apenas que você se relacione com Ele por amor. Então não receba esse outro Jesus do medo, esse Jesus que usa um Apocalipse para colocar medo em você, usa os textos do Apocalipse, usa os textos condenatórios para você se sentir condenado e perdido. Não crê nesse Deus, porque Ele não existe. Não crê nesse evangelho de lei, de obra, de condenação, pois ele não há. Ele não existe, ele não é evangelho. O evangelho é graça pura. Uma vez para sempre, Jesus lhe salvou, morreu por você, melhor dizendo, para lhe salvar. Você creu nele. E a obra que ele começou em você, ele não vai deixar incompleta. Aquilo que ele começou em você, ele vai completar, ainda que seja nos seus últimos dias. Então venha para a vida, venha para Jesus agora, como a canção que eu fiz, venha Jesus agora, vem a Jesus, mas ao verdadeiro Jesus, ao Jesus do amor,
ao Jesus que lhe ama, ao Jesus que lhe chama neste momento. Pai querido e amado, que todos aqueles que venham a ser chamados através desta mensagem venham para ti. Nós não estamos pregando religião, nós não estamos pregando igreja nem placa de igreja, mas o Senhor Salvador, Todo-Poderoso para nos salvar e para nos perdoar. Que todos que ouçam esta mensagem e entendam, venham para ti com suavidade e na força do teu perdão e do teu amor. Receba-os, Pai, e dá-lhes um novo coração restaurado no teu amor, para viverem também neste mesmo amor para contigo. Eu te peço em nome de Jesus. Amém, Pai querido. Amém. Graças a Deus. Que Deus o abençoe, que Deus lhe dê bênçãos sobre bênçãos no seu amor. Eu sou Renato Suete e até uma próxima oportunidade, quando vamos ainda continuar falando de como você ser livrado do falso evangelho, do evangelho do medo, ou de um outro Jesus que porventura alguém tenha pregado, tenha inculcado na sua mente essa ideia do Jesus condenador. Mas você entenda o Jesus perdoador, o Jesus do amor. Um abraço muito grande para você, com todo o meu carinho. Até a próxima.